mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, ou firmes em algumas traduções. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e por isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com interpretez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Vamos fazer uma oração breve. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, queremos engrandecer o vosso nome, Senhor, por termos a oportunidade de, nesses dias difíceis, estarmos, Senhor, na tua casa cultuando o teu nome. O que eu peço, Senhor, que o Senhor possa revelar a tua palavra e nos guardar, Senhor Deus amado, nesses dias que temos passado, Pai amado, para que em tudo quanto se realize e façamos, Senhor, o vosso nome seja glorificado, adorado e enaltecido em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a carta aos Efésios é uma carta onde o apóstolo Paulo, anteriormente, existe pelo menos duas etapas da carta aos Efésios. Eu creio que já mencionei aos irmãos. É uma etapa mais doutrinária e uma segunda etapa, uma segunda porção da escrita aos Efésios, onde Paulo vai falar um pouco mais sobre um pouco de prática de vida cristã. Inicialmente, o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios para poder falar da formação da igreja, como que Deus ele estabeleceu a igreja, como que Deus ele na plenitude, nos tempos eternos ele já tinha pensado na formação da igreja, e quando na plenitude dos tempos isso aconteceu por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, e como o Espírito Santo ele age no meio dos cristãos depois do que Jesus Cristo já tinha executado na cruz do Calvário. Através da pregação do Evangelho fomos alcançados, através da palavra da verdade, como a própria palavra do apóstolo Paulo no capítulo de número 1 ele vem falar, fomos alcançados por essa pregação. E assim o apóstolo Paulo vai falar sobre a formação da igreja, como que Deus tirou pecadores do mundo, como ele trouxe, irmãos, mediante a sua graça para junto de ti, como que foi, irmãos, que nós fomos tirados do mundo, desse mundo perverso, das garras de Satanás, do mundo que nos aflige, de situações que nos impõem. E depois, quando ele entra, a partir do capítulo de número 4 em diante, ele vai falar sobre um pouco de prática de vida cristã. Ele vai falar que nós devemos viver na plenitude, não somente da plenitude de Deus, na plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo, como também sermos cheios e plenos do Espírito Santo de Deus. Isso está contido desde o capítulo de número 3, verso 19, e depois entrando no capítulo de número 4 e terminando no capítulo de número 5, quando ele vai dizer que nós devemos ser não embriagados com vinho, mas cheios do Espírito de Deus, porque ele está falando de uma sessão onde nós devemos nos revestir e caminhar com Deus, já que nós fomos alcançados mediante a pregação do Evangelho e tudo o quanto o Senhor Jesus Cristo executou na cruz do Calvário. Agora devemos andar de forma digna, segundo a vocação a qual fomos chamados. Isso é mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo de número 4. E quando, irmãos, nós entramos já nessa etapa final do capítulo de número 6, ele vai falar sobre uma guerra espiritual. Nós temos travado sim uma guerra espiritual. Por mais que nós vivemos dias difíceis, dias de pandemia, de doença, mas, irmãos, a nossa guerra, ela não é militada e não é uma milícia, irmãos, humana, e nem é também sofrida no nosso corpo. Essa milícia, ela é espiritual. Satanás, irmãos, ele não vai agir de
uma forma física para poder te afastar de Deus. Muitas das vezes pode ser, irmãos, alguma das batalhas que nós enfrentamos, mas na maioria das vezes, irmãos, o objetivo, ou como todas as vezes, o objetivo de Satanás é chegar, irmãos, a tirar a veracidade bíblica de tudo aquilo que Deus já nos ensinou e a sua palavra nos ensinou. Quando o apóstolo Paulo fala sobre, irmãos, a nossa milícia, ele diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra poder utilizada nesse verso de número 10 é a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai utilizar lá no capítulo de número 1, quando ele diz, irmãos, que o Senhor tirou Jesus Cristo de dentro dos mortos pelo seu poder. Então, o que Paulo está querendo mencionar, irmãos, que nós, evidentemente, vivemos em momentos de guerras constantes. E essa guerra não é uma guerra física e não é uma guerra que ela é visível aos olhos, irmãos, carnais. É uma guerra que é espiritual. E é nessa guerra espiritual não existe armas carnais e não existe arma que nós podemos utilizar que sejam da nossa própria natureza humana. E, irmãos, não podemos vencer Satanás a não ser por aquilo que Deus já nos atribuiu, aquilo que Ele já nos entregou como armas que podemos utilizar nessa batalha. Quando, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, quanto mais sede fortalecidos, ele diz, não sede fortalecidos, porque vocês agora são cristãos e devem buscar o fortalecimento pelas suas próprias forças, mas o Senhor já estabeleceu algo para vocês, para que vocês possam ser fortalecidos na força de Deus. A palavra do Senhor era bem clara em dizer, irmãos, que o braço da carne e o braço humano, ele nada podem, irmãos, contra as coisas espirituais. Porque, irmãos, o Antigo Testamento diz que maldito o homem que confia no homem. Irmãos, quando essa palavra diz da maldição que o homem é amaldiçoado por confiar no homem, ele não está dizendo que nós somos malditos porque confiamos uns nos outros apenas, mas somos malditos quando confiamos no braço da carne para conquistar aquilo que nós queremos adquirir. Somos malditos por acreditar que a nossa força humana, ela é capaz, irmãos, de vencer batalhas que são espirituais e só podem ser vencidas espiritualmente com armas espirituais que o Senhor, assim, irmãos, nos proporciona. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo não diz, fortalecei-vos em vós mesmos e na força do poder do vosso braço, porque nada vocês poderão, irmãos, conquistar pela força do vosso braço. E então na sequência ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesse trocadilho de palavra, o apóstolo Paulo está falando, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder, e a própria armadura que devemos ser fortalecidos é a armadura de Deus. Irmãos, essa palavra por inúmeras vezes, eu já ouvi alguns tipos de comentários e até mesmo pregações referente a ela. Parece que a armadura de Deus é algo místico que nós alcançamos através de o Senhor, como que eu posso dizer, algo místico que nós, irmãos, temos espiritualmente, que nos faz batalhar como se tivéssemos vestido uma couraça. Mas nós entendemos, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando sobre algumas atitudes e ações que nós devemos ter adquiridos, irmãos, pelo que o Senhor já executou na cruz do Calvário. Então, quando o apóstolo Paulo fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando, irmãos, o apóstolo Paulo fala ciladas, ele está falando de armadilha, porque, irmão, Satanás é astuto, ele intenta contra a nossa vida, ele vai tentar, irmãos, fazer você parar na sua caminhada, vai tentar agir contra a tua vida, e principalmente, irmãos, em dias que são maus. Quem nunca passou por momentos difíceis, de até mesmo duvidar da sua própria fé, duvidar, irmãos, da crença que tem no vosso Deus e de tudo que o Senhor já realizou na cruz do Calvário. Então, no verso de número 18, porque a nossa luta não é contra carne, sangue, e contra principados e potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo vai falar que Deus nos livrou, no verso de número 1 ele diz, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e nos quais andastes outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás continua atuando nesse mundo, logicamente, irmãos, pela permissão de Deus, porque o Senhor é governante sobre todas as coisas, mas Satanás ainda continua atuando, irmãos, e principalmente contra os filhos da desobediência. Então, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo fala assim: a nossa milícia, a nossa luta travada, ela não é física, ela não é de sangue, não é de carne, mas é uma luta espiritual que nós temos travado contra um inimigo que é ardiloso, um inimigo que, irmãos, sabe como agir, sabe observar, sabe como, irmãos, fazer as coisas. Ele vai tentar, irmãos, não é para poder te derrubar de uma vez por todas, ou melhor dizendo, derrubar de uma hora para outra, mas Satanás, ele é muito sutil, irmãos, para poder plantar coisas na sua vida, para que aos poucos você venha, irmãos, cair na sua cilada. Então, aos poucos, irmãos, nós notamos que a nossa luta, ela não é uma luta física, mas é uma luta espiritual. E para isso, o apóstolo Paulo, no verso de número 13 diz: portanto, já que nós temos uma luta espiritual, devemos tomar de uma arma espiritual. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido, permaneceis firmes ou inabaláveis. O cristão, irmãos, a partir do momento que ele se converte, não significa que ele não terá dúvidas da sua fé, não significa que ele vai vencer, já ter vencido todos os problemas da sua vida, não significa, irmãos, que ele não vai passar por momentos difíceis com relação aos seus pensamentos, às suas lutas diárias, às ações que ele sofre, irmãos, diariamente, porque nunca, irmãos, até o momento que Deus levar a sua igreja e o seu povo para junto de si, vamos passar por momentos difíceis na face dessa terra. Os dias maus, irmãos, eles acontecerão. E o que o apóstolo Paulo diz assim, que devemos vencer e permanecer, irmãos, inabaláveis, ou permanecer firmes, porque isso é uma luta, irmãos, constante, é uma batalha que devemos enfrentar dia após dia. A firmeza da nossa fé, irmãos, ela não é adquirida somente no momento da conversão. Irmãos, quando você se converteu, eu creio que você hoje tem muito mais conhecimento de Deus e muito mais, irmãos, experiência com Deus, até mesmo por momentos difíceis enfrentados, do que você tinha na sua conversão. Quando você olha para trás, irmãos, no momento que você se converteu, você pode notar que até mesmo muitas atitudes erradas, você depois da conversão você teve, ao ponto de você pensar hoje e falar assim: por que eu fiz tantas coisas no passado? Por uma falta, irmãos, de conhecimento. E aos poucos fomos conhecendo o que são as Sagradas Escrituras, conhecendo as verdades bíblicas, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo pela revelação da sua palavra. Então, irmãos, esse conhecimento e esse crescimento, essa santificação é algo diário, é algo constante, é algo que não pode parar. Nunca, irmãos, uma pessoa, por qualquer área que ela esteja se formando ou, irmãos, crescendo profissionalmente, ela pode dizer que já sabe de tudo da sua vida. Sempre ela vai continuar estudando, fazendo o seu pós-doutorado, aprendendo outras técnicas. Irmãos, o mundo evolui, as coisas evoluem, e com Deus não é diferente. Nós não, irmãos, devemos frear e parar no tempo, devemos sempre, constantemente crescer na sua presença. Ser firme e fortalecido em Deus, irmãos, Ele requer que dia após dia e diariamente nós podemos nos revestir daquilo que Deus nos proporcionou, para que possamos estar inabaláveis diante do Senhor. Verso 14: estais, pois, firmes. E de que forma, irmãos, devemos nos firmar na presença de Deus? Eu, irmãos, vou tomar por um pensamento de interpretação da armadura de Deus, de que o Senhor Jesus Cristo já nos adquiriu as armas necessárias para podermos vencer os dias maus. Verso 14: estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade. Cingir-se com a verdade, nós, irmãos, não nos remete um nosso conhecimento apenas teórico de todas as coisas.
Porque eu posso, irmãos, dizer para você que, juntando todos nós aqui, existem pessoas que não acreditam em Deus e são ateus, que conhecem e têm um conhecimento das Escrituras Sagradas, e muito, irmãos, e conhecimento, eu não estou falando conhecimento revelado, mas conhecem dos originais, conhecem das traduções, conhecem, irmãos, de escritores bíblicos, muito mais do que nós conhecemos. Mas a verdade não lhes foi revelada, porque não compreende, irmãos, que o Senhor nos revela a sua verdade mediante a sua palavra. Então, quando devemos ter firme, irmãos, colocar o nosso cinto com a verdade, para você notar, o apóstolo Paulo, ele faz uma similaridade entre os soldados romanos com aquilo, irmãos, que nós devemos empreender na nossa batalha espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está encarcerado, e isso é costumeiro de ele ver, irmãos, soldados juntamente com ele. E o cinto, irmãos, para você ter noção do que é a armadura em todo o seu contexto, ele é uma das partes mais importantes da armadura, porque ela vai segurar a couraça, onde vai ser presa, onde vai colocar a espada, ela vai prender, irmãos, ali vai proteger aquela parte do cinturão do soldado, e é onde tudo, irmãos, se baseia. Todas as coisas se baseiam na verdade. Irmãos, o texto de João 8, onde diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela não é jargão de político. A verdade, irmãos, ela é revelada a palavra. A verdade, ela não é revelada, irmãos, às demais coisas. O que o Senhor revela na palavra, o que, irmãos, conhecemos de Cristo pela sua palavra, o que o Senhor se revela, irmãos, pelas suas escrituras. Então, irmãos, se revestir de toda a verdade é, irmãos, ter a revelação daquilo que Cristo já nos entregou pela sua palavra. Eu não me revisto, irmãos, em algum outro tipo de fonte que eu possa beber, a não ser mediante a palavra de Deus. A fonte a qual eu busco conhecimento, irmãos, é a própria palavra do Senhor. Então, se você se revestir, irmãos, da verdade bíblica, se revestir do Evangelho, se revestir daquilo que o Senhor, Ele nos fala mediante a sua palavra. Continuação do verso: vestindo-vos da couraça da justiça. Mais uma vez, irmãos, a justiça aqui aplicada e mencionada pelo apóstolo Paulo, não é uma justiça a qual nós possamos ser justos aos homens, sermos, irmãos, igualdade, equidade, ou sermos, irmãos, próximos às pessoas. A justiça aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando, é da justiça adquirida mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a justiça que Deus imputa sobre a nossa vida, não, irmãos, pelos nossos próprios atos e obras salvíficas, porque não podemos expressar nenhum tipo de ato ou boa obra salvífica em nós. Mas a justiça que é imputada pelo que o apóstolo Paulo menciona lá em Romanos, é a justiça que, irmãos, ela é imputada mediante a nossa fé. Cremos que o Senhor Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, imputou a sua justiça em nós, pecadores. Um Senhor que nos amou quando ainda, irmãos, nós éramos pecadores, e imputou em nós a vossa justiça. Então, irmãos, ser cingido com a couraça da justiça, como também com a verdade, é você, irmão, ser cingido, você ser vestido com a justiça que Cristo já estabeleceu a você, irmãos, na cruz do Calvário. Calçaram, verso 15, os pés com a preparação do Evangelho da paz. Também, irmãos, o apóstolo Paulo vai mencionar que existia um muro de separação. Ele vai dizer, irmãos, que nós, em outra carta, em 2 Coríntios, que nós éramos inimigos de Deus. Vai dizer em Romanos 5 que o Senhor fez paz conosco, porque, irmãos, estávamos distantes. O Evangelho é um Evangelho que traz paz, mas, irmãos, não é uma paz passageira, é uma paz que nós adquirimos ao ponto que nós não temos paz apenas com os homens, mas temos paz com o nosso próprio Criador, a qual estávamos inimigos e distanciados. O Evangelho, irmãos, é o Evangelho que rompeu o muro de separação entre os homens.
É o evangelho, irmãos, que rasgou o véu do templo de cima a baixo para indicar que, irmãos, já não existe mais separação entre o santo e o santo dos santos, porque nós podemos entrar na presença de Deus, a paz que foi adquirida pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, temos paz com Deus por causa do seu sacrifício vicário. Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé. O escudo, a qual, irmãos, é algo de defesa, que devemos nos utilizar para poder nos defender contra toda a cilada que Satanás, ele lança. Irmãos, nas batalhas antigas romanas, ou até mesmo outras batalhas, existiam, irmãos, aquelas flechas que eram atiradas, que eram flechas incendiárias, que eles colocavam algo inflamável na ponta das flechas, e eram atiradas contra, irmãos, o exército inimigo. E, irmãos, como eles se defendiam? Através do escudo, que pegava, irmãos, naquele escudo, e a flecha, irmãos, caía. Da mesma forma, irmãos, Satanás vai intentar contra a tua vida, vai lançar dados inflamados contra a tua história, vai, irmãos, tentar acusação contra vós. Estamos falando, irmãos, de pessoas, eu, você, nós cristãos, que somos pecadores, mas adquiridos, não pela nossa própria justiça, não, irmãos, pela nossa própria obra, mas mediante aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E Satanás vai se utilizar disso para poder inflamar contra o teu coração, ao ponto de dizer que você não é, irmãos, merecedor, e nós somos. Mas, irmãos, um dos problemas que o cristão enfrenta na sua jornada cristã é a culpa do pecado. É a culpa, irmãos, de nós sermos pecadores, de pecarmos ainda, ao ponto, irmãos, que a nossa consciência é levada pelos dados que Satanás nos lança, a de acreditar que nós não somos merecedores a ponto de sermos salvos. Irmãos, eu estou dizendo, não somos merecedores da salvação, mas a justiça foi adquirida por Cristo. Então, irmãos, se você se defender com a fé, você se lançar do escudo da fé, é você combater ou trazer defesa para a sua vida e sua caminhada cristã, até mesmo com relação à consciência que você tem, irmãos, dos atos que você comete. Acreditar, irmãos, na cruz de Cristo vai muito além do que acreditar na sua força braçal. A fé, irmãos, que nos protege contra os dados e os laços de Satanás, Ele, irmãos, nos protege até mesmo contra a acusação que Ele nos lança por nós, irmãos, pecarmos e por vivemos, irmãos, uma vida ou temos algum tipo de atitude, irmãos, que nos afastem de Deus. Verso de número 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, ou seja, algo que protege a nossa cabeça, protege, irmãos, a nossa mente. Estava falando justamente sobre a acusação, irmãos, de nós termos uma consciência combatida, muitas vezes inflamada por Satanás, para que nós não podemos tomar essa consciência de que somos cristãos salvos, adquiridos pelo preço de sangue, alcançados pelo sacrifício de Cristo. Então, irmãos, você ter um capacete da salvação é você combater, ou melhor dizendo, ter a sua mente blindada contra tudo o que Satanás lançar contra a tua vida, irmãos, tentando te fazer retroceder da tua caminhada cristã. É você proteger a sua mente, irmãos, sabendo que tudo que foi adquirido, tudo que foi conquistado, como diz aquela música, é direito nosso, é nossa herança. Tudo que nós conquistamos, irmãos, já nos pertence. Eu não estou falando de uma armadura mística ou de algo que ainda não é palpável. Eu estou dizendo de algo que Cristo já imputou e devemos tomar posse sobre a nossa vida. Ser defendido, irmãos, contra toda as más flechas que vêm e as astúcias que Satanás vem contra a nossa mente. Por isso que, irmãos, o capacete da salvação, a certeza que nós somos salvos, ela protege a nossa mente contra toda a cilada que Satanás lança. E por fim, a espada do Espírito
Espírito, que é a palavra de Deus. A espada dentro da armadura é o único objeto que é mencionado por Paulo de ataque. E você vê que o apóstolo Paulo, quando ele vai mencionar que a espada é uma arma de ataque, ele diz que o nosso ataque contra Satanás é a própria palavra de Deus. Estávamos, irmãos, mencionando que devemos andar, ser cingidos em verdade, ter a nossa vestimenta da couraça da justiça, temos os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o nosso escudo da fé contra os dados, é para poder apagar os dados inflamados do maligno, e também o nosso capacete da salvação. Então, irmãos, todo esse conjunto que completa a armadura, foi tudo, irmãos, já conquistado por Cristo. Tudo isso já foi, irmãos, conquistado por Cristo na cruz do Calvário. E o Senhor, irmãos, apenas quer que nós tomemos posse daquilo que Ele já fez. Viver em verdade, conhecer a sua justiça, ter certeza de que você é um crente salvo, saber que a tua fé, irmãos, ela apaga todos os dados que Satanás pode lançar, e saber, irmãos, que quando nós lutamos com o inimigo, nós não lutamos pela nossa força, mas a armadura que nos é, irmãos, colocada espiritualmente, é uma armadura que o próprio Deus nos tem proporcionado. E para a gente, nós podemos concluir essa mensagem, o verso de número 18, e não menos importante: sempre que devemos enfrentar Satanás com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você vê, irmãos, como, irmãos, a caminhada cristã, ela te requer um conhecimento pleno da sua palavra. Como nós devemos compreender, você lê a Bíblia. Eu posso perguntar a muitos cristãos: você tem feito uma leitura bíblica? Dentro desse mesmo texto ainda, o apóstolo Paulo vai dizer: este conhecimento que você tem pela verdade, de tudo isso que foi adquirido, ele deve ser seguido de oração, e uma oração que requer súplica, ou seja, é pedir a Deus ajuda, suplicar a Deus que Ele venha nos ajudar, e também de uma vigilância. Eu posso dizer, irmãos, que é uma tríade essencial para a vida do cristão, para que ele possa enfrentar a sua caminhada cristã: a verdade mediante a sua palavra, a oração constante, como, irmãos, em outro texto o apóstolo mesmo menciona, que devemos orar constantemente, e a vigilância, irmãos, sabendo que tudo que nós empreendemos nessa batalha espiritual, irmãos, por mais que nos foi, irmãos, entregue e adquirido pela nossa própria vida, a nossa milícia, ela é lutada pelo próprio Deus com suas armas espirituais. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.